Olá, turma 201, olá, turma 202, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de estatística, tá? Data de hoje, 28/4/2021. Bom, gente, antes de iniciar a nossa aula, já tem a lista de exercícios que eu mandei para vocês, então nós vamos resolver os exercícios. Aqui está o primeiro, tá? Quais são os assuntos do teste de vocês que vai ser na sexta-feira, tá? Gráficos, porcentagem, média aritmética e média ponderada. Esses são os assuntos de vocês. É o que nós vamos tratar aqui deste assunto hoje, certo? Eu vou estar lançando as questões do teste de você na sexta-feira pela manhã, tá? 9 horas, vou estar jogando no link já da escola, no WhatsApp da escola e no meio institucional. Vocês vão ter até sábado para resolver as questões e responder lá no formulário de frequência e testes de vocês. Caso não consigam, mandem para mim pelo meu WhatsApp, tá? Pessoa não conseguir, estou com problema no meu meio institucional, e aí você manda para mim só o gabarito. Primeira questão, item C, segunda questão, item D, ok? Não precisa mandar a resolução não, manda só mesmo o item marcado, tá? A questão e qual item que você identificou a questão, ok? Outro conselho, quando forem procurar as questões no Google, olhe bem os dados, tá? Que eu vou modificar o dado da questão. Então tome muito bem cuidado antes de você marcar, tá? Eu vou modificar para que você seja obrigado mesmo a resolver, certo? Então a primeira questão, o que que ele diz aí? O gráfico, tá? Em coluna aqui, ele representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Então, primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Essa loja tinha uma meta, tá? De venda nesse período, que era vender 250 aparelhos celulares. Então, essa era a meta da loja, vender 250 celulares nesse semestre, ou seja, nesses 6 meses, tá? E aí ele construiu o gráfico de vendas para cada mês, tudo bem? E aí pode-se afirmar que, olhe bem, gente, se você analisar bem aqui no gráfico, tá? Esse aqui eu tirei de uma prova de concurso. Observe aqui, ó, nessa reta vertical, até chegar a 40 celulares, se você fizer a contagem, vai de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Ah, professor, mas isso não aparece. Pois é, essa é a pegadinha da questão. Tá? Então ele fez o traçado aqui de forma proporcional e colocou lá o número 40 lá em cima. Então você teria que analisar, isso já é sua questão de análise. Então você pensar, então ele está variando aqui de 5 em 5. Para quê? Para que você percebesse quantos celulares foram vendidos por mês. Aqui no mês de janeiro, ó, 20 celulares. Mês de fevereiro, 25 celulares. Mês de março, de novo, 20 celulares. No mês de abril, 35 celulares. Tá? Mês de maio, de novo, 35 celulares. E no mês de janeiro, 40 celulares. Essa era a pegadinha da questão. Isso é você que tem que prestar atenção, perceber esse pequeno detalhe. Tá? Então a variação aqui é de 5 em 5 até chegar em 40, certo? Então, o que ele diz aqui nas perguntas? A meta foi atingida, ou seja, venderam exatamente os 250 celulares nesses 6 meses, a meta foi superada, ou seja, 151 a mais celulares foram vendidos. Faltaram menos de 50 unidades para a meta ser alcançada. As vendas ficaram 75 unidades abaixo da média. As vendas aumentaram mês a mês. Essa aí já está fora, né?
O item E está fora, por quê? As vendas aumentaram mês a mês, olha, de janeiro a fevereiro realmente aumentou, mas em março houve uma queda, então essa aí já estava fora, tá? Nem pensando nessa questão. Então vamos ver o total de celulares vendidos: 20 mais 25 mais 20 mais 35, de novo 35, com mais 40. 0 mais 5, 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 4, 17. Olha só, foram vendidos nesse semestre 175 celulares. Qual é a meta? 250. A meta foi atingida? Não. Item A, fora. A meta foi superada? Não. Também está fora. Então nós já excluímos aí três itens, tá? O item A, o item B e o item E. Faltam o item C e o item D. Faltam menos de 50 unidades para a meta ser alcançada. Então, se eu somar 175 com 50, 5, 7 mais 5, 12, vai 1. Então, se eu somar os 175 vendidos com os 50 do item que falta, eu vou ficar com 225 celulares, que não é a meta. Então, essa também está fora. Então, só falta o que? O item D. As vendas ficaram 75 unidades abaixo da média. Vamos ver aqui 75. Cinco mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15, sobe 1, 2. Certinho. 75 unidades abaixo da média que foram vendidas. Então, item D. Tá? Então, a primeira questão, item D é o item que você deve marcar. 75 celulares a menos que você deve marcar. Certo? Então, gente, quando você for trabalhar e com gráfico matemático, gráfico estatístico, preste atenção nesses detalhes. Em todos os detalhes você deve prestar atenção. Ok? Lembre-se que isso aqui, olha, não aparece no exercício de vocês. Essa é a pegadinha da questão. Então, a variação aqui, ó, é de 5 em 5 celulares. Ok? O que diz a segunda questão? Eu aproveitei aí já o gancho. Ó. Essa segunda questão eu já formulei em cima dessa primeira. Se você for procurar isso aqui, não vai aparecer no Google, não vai aparecer nada. O que eu coloquei aqui? Considerando o exercício anterior, determine a média de celulares vendidos nesses meses. Ou seja, no mês de janeiro foram 20, mês de fevereiro 25, março 20, 35. Mas eu quero uma média de celulares vendidos por mês. Então, como é que eu faço com essa segunda questão? Basta você pegar o total de celulares vendidos, 175, e dividir por quantos meses? 6 meses. O que é a média aritmética? É a soma, não é isso? Então, 20 mais 25, mais 20, mais 35, mais 35, mais 40, dividido pelo total de números somados, que no caso foram 6. 175 dividido por 6. 17 dividido por 6 dá por... Olha, se eu fizer por 3, 3 vezes 6, 18. Vai passar 17, então dá por 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 17 é 5. Baixa 5. 55 por 6. Dá por 8. 8 vezes 6, 56. Não dá, então dá por 7.
7 vezes 6, 42. Não é isso? 42. 36. 7 vezes 6, 42. 55. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, gente, continuando. Então 55 por 6 dá por 9. 9 vezes 6, 54. 54 para 55 falta 1. Acrescento 0. E aqui no quociente uma vírgula. 10 por 6 dá por 1. 1 vezes 6, 6. Para 10 faltam 4. Isso aqui vai continuar, tá bem, tá, gente? Isso aqui também vai continuar. Então, a média aproximada aqui vai ser aproximadamente 29,1. Pronto. Aqui está a média aritmética de celulares vendidos por mês. Isso por mês, tá, gente? Se fosse uma questão objetiva, provavelmente estaria assim. Considerando o exercício anterior, determine a média aritmética aproximada de celulares vendidos por mês. Então, a média aproximada seriam 29 celulares. A média aritmética aproximada, certo? Vamos lá, próxima questão. E aqui diz a minha terceira questão. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico de setores abaixo. O gráfico aquele que é chamado, geralmente as pessoas chamam de pizza, mas é gráfico em setores. E aí está dando os horários que foram mais identificados na pesquisa perante as pessoas. E pelo que ele colocou aqui, ó, o número de pessoas que preferem ir ao supermercado no horário das meio-dia às 16 horas é. Então, ele quer saber o número de pessoas em quantidade, tá? Que preferem ir nos horários do meio-dia às 16 horas. Então, você observando no gráfico, as pessoas que costumam ir, o percentual de pessoas que costumam ir nesse horário corresponde a 25%. Tá? Então, isso aqui é a quantidade em porcentagem. Ele quer saber em quantidade. Então, vamos lá. Isso é um cálculo de porcentagem. Ele está relacionando o gráfico em setores, o porcentagem. Qual o total de pessoas que vai ao supermercado? 2.000 pessoas. Total de pessoas que vai ao supermercado em porcentagem equivale o quê? A 100%. Então, essas 25% em quantidade equivale a quanto? Equivalem a X. Então, aí nós temos o que? Uma regra de 3 simples, tá? Utilizando a proporção, 2.000 está para X, assim como 100 está para 25. X vezes 100, 100x, 2.000 vezes 25. Como eu quero calcular o valor de x, o número 100 passa dividindo.
0 no antecessor, 0 no numerador, cancelo. Então vai ficar o quê? 20 vezes 25 dividido para 1, 20 vezes 25. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando 0, 0 e 5. Pronto. 500 pessoas preferem ir no horário indicado pela questão. Tá? Tá bom, gente? Então é só você analisar no gráfico e verificar. Você verifica, tá? Que no gráfico em setores, o total de pessoas que gostam de ir nesse horário corresponde no gráfico a 25%. Isso em porcentagem. E aí nós calculamos ela em quantidade. 500 pessoas. Qual item? Item B. Tá? Quarta questão. Qual a média aritmética ponderada? Lembrando, média aritmética ponderada tem que ter o seu respectivo peso. Tá? De uma aluna que obteve as notas 6, 7, 5 e 8, com seus respectivos peso. 6, peso 2, nota 7, peso 2, nota 5, peso 3, nota 8, peso 3. Ok? Então vamos lá para a nossa quarta questão, gente. Pronto. Aqui está. Qual a média aritmética ponderada de uma aluna que obteve as notas 6, 7, 5 e 8 com os pesos 2, 2, 3 e 3, respectivamente? Tá? Então vamos lá. Média aritmética ponderada. O que eu vou fazer para calcular? Pego a nota e multiplico com o seu peso. Pronto. Dividido pela soma dos pesos. Ok, gente? Então aí nós temos a fórmula para a média ponderada. E agora, primeiro eu faço o que? As multiplicações. Então a média ponderada é igual 6 vezes 2, 12, mais 7 vezes 2, 14, mais 5 vezes 3, 15, mais 8 vezes 3, 24, dividido por 2, mais 2, mais 3, mais 3. Média aritmética ponderada é igual 12 mais 14 dá 26, 15 mais 24 dá 39. Está 26, 39. Somando. A tinta está acabando aqui, horrível. 6 mais 9, 15. Não. 6 mais 9, 15, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3 dá 6. 65. Dividido. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3 dá 10. 65 dividido por 10. 65 por 10 dá por 6.
6 vezes 10, 60. 60 para 75 faltam 5. Acrescento 0 para poder dividir e aqui no quociente acrescento uma vírgula. 50 por 10 dá por 5. 5 vezes 10, 50. Para 50 não falta nada. 6,5 ou 6,5. Aqui está a média aritmética ponderada desta aluna. Ok? Certo, gente? Então, super fácil. Só tem que prestar atenção na resolução. Ok? Então, vamos lá? Próxima questão. O que é que diz a nossa quinta questão? Os agentes comunitários de saúde de uma determinada cidade foram visitar residências em 3 bairros e diagnosticaram que vários dos moradores apresentavam pressão arterial alta. Anda colocando muito sal na comida. A distribuição do problema se apresentou da seguinte forma: 10 moradores no bairro 1. Isso aqui é muito fácil, tá? Então, o que ele diz aí? 10 moradores no bairro 1. Segundo, 8 moradores no bairro 2. E 3 moradores no bairro 3. Tá? O que ele quer aí? Qual a média de moradores dessa cidade com pressão alta? Então, quantos bairros foram? Foram 3 bairros. Calcular a média aritmética, a soma da quantidade de moradores, 10 mais 8 mais 3, dividido pelo total de números somados, 3 números. A média aritmética é igual 10 mais 8, 18, 18 mais 3, 21, dividido por 3, então a média aritmética, 21 dividido por 3 dá 7, o quê? Qual a média de moradores? 7 é a média de pessoas com pressão alta dessa cidade, item A. Certo, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje, só essa pequena revisão, relembrando média aritmética, média ponderada, porcentagem e análise de gráficos. Gráfico em linha, gráfico em setores, gráfico em coluna e gráfico em barra. Certo? Então, dê uma boa estudada. Quem está inscrito no canal ou precisar de alguma aula, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, que eu coloco as aulas que você precisar, ou de porcentagem, ou de gráficos, tá bom? Aula que já foram passadas, também distribuo, já está tudo lá no meu canal, no YouTube. Então, quando assistir uma aula, dê um like, se gostou, dê um dislike se não gostou. E se puder, se inscreva no canal, que você tem acesso a todo o material que eu estou colocando toda semana lá disponível de aula. Certo, gente? Então, sexta-feira, pela manhã, 9 horas no máximo, já vou estar colocando as questões. O pessoal vai ter aula à tarde, não tem aula. Vocês vão ficar sexta-feira só para resolver essa atividade, que vai fechar a nossa 4ª avaliação, e para outra semana eu vou estar disponibilizando as notas de vocês, a nota de vocês da primeira avaliação. Certo, gente? Então, boa aula, bons estudos, mão na massa, tá certo? E lembre só, até sábado à tarde, que o sistema vai estar aceitando que você preencha o formulário online. Depois disso, o negócio se fecha e não aceita mais ninguém. Então, tchau pessoal e bons estudos.